Naquela vila cercada por mata fechada, frio constante e sinos que pareciam tocar mais para o medo do que para a fé, todos conheciam o nome de Helena. Alguns o diziam com respeito, quase em segredo. Outros cuspiam no chão antes de pronunciá-lo, como se só o som de seu nome já pudesse atrair alguma desgraça. Helena morava sozinha na borda da floresta, numa pequena casa de pedra tomada pelo cheiro de alecrim seco, lavanda pendurada e fumaça de ervas queimadas. Era essa mulher que procuravam quando a febre subia, quando o parto travava, quando o sangue não estancava, quando a criança chorava 3 noites seguidas sem que ninguém soubesse o motivo. As mesmas mãos que salvavam também assustavam. As mesmas ervas que curavam também alimentavam o sussurro cruel de que ela fazia pactos que nenhum cristão deveria conhecer. Ela aprendera cedo que a gratidão das pessoas durava pouco. Enquanto a dor apertava, chamavam por ela. Depois que a melhora vinha, passavam a evitá-la nas missas, nos mercados e nas festas. Ninguém queria dever nada a uma mulher que entendia do corpo, das raízes, da lua e do silêncio. E Helena entendia de tudo isso porque fora ensinada pela mãe, que morrera sendo chamada de pecadora por homens que não sabiam diferenciar cura de feitiço. Desde então, Helena vivia como quem respira com uma espada invisível sobre o pescoço. Cuidadosa, discreta, quase sempre em silêncio. Ela sabia que para uma mulher sozinha, bastava uma colheita ruim, uma criança morta ou um animal adoecido para que a vila precisasse de um culpado. E culpados, naquela época, quase sempre tinham rosto de mulher. Do outro lado da praça principal, erguia-se a casa do juiz, a maior da vila, com janelas altas, paredes limpas e o peso da autoridade escorrendo por cada pedra. O juiz Tomás era um homem de fala dura, olhos frios e fé severa. Para ele, a ordem vinha antes da compaixão, a lei antes do sofrimento, o pecado antes do perdão. E havia algo em Helena que o incomodava profundamente. Não apenas por ela ser procurada por ricos e pobres, mas porque seu poder não vinha do púlpito nem do tribunal. Vinha do povo, vinha da necessidade, vinha daquilo que ele não podia controlar. E havia ainda o filho do juiz, Gabriel, jovem demais para carregar a rigidez do pai por inteiro, mas velho o suficiente para entender que naquela vila a verdade raramente tinha o mesmo peso da acusação. Ele já ouvira falar de Helena muitas vezes, sempre através do medo dos outros. Diziam que seus olhos enxergavam o que ninguém escondia bem. Diziam que ela conversava com as plantas como quem chama pelo nome um velho amigo. Diziam que nenhuma mulher devia viver sozinha daquele jeito sem pagar um preço a alguma sombra. Gabriel nunca acreditou em metade do que ouvia, mas também nunca se aproximara dela. Até a noite em que a febre entrou em sua casa sem pedir licença e derrubou alguém que ele amava mais do que a própria vida. A doença chegou como chegam as piores tragédias, sem alarde no começo, quase humilde, como se fosse apenas um mal-estar passageiro. A irmã mais nova de Gabriel, Isabel, começou a sentir calafrios ao amanhecer. Ao meio-dia, seu corpo já queimava. Ao cair da noite, delirava entre lençóis molhados, chamando pela mãe morta havia tantos anos e apertando com força o crucifixo que trazia no pescoço. O médico que visitava a vila 2 vezes por mês estava distante demais. O padre rezou junto à cama, mas a febre não baixou. As criadas trocaram compressas, acenderam velas, sussurraram preces. Nada funcionou. Pela primeira vez em muito tempo, o juiz Tomás viu a própria autoridade perder qualquer valor diante de um corpo frágil se apagando na sua frente. Foi uma das empregadas mais velhas, tremendo dos pés à cabeça, quem se atreveu a dizer aquilo que ninguém queria ouvir. Que talvez fosse preciso chamar Helena. O silêncio que caiu no quarto foi tão pesado quanto o cheiro da febre. O juiz ergueu os olhos com dureza, como se a simples sugestão fosse uma ofensa. Mas a filha gemia de dor, os lábios já secos, a pele marcada por suor. Gabriel não pensou 2 vezes. Vestiu o casaco sobre a roupa de dormir, pegou a lamparina e saiu para a noite sem esperar a autorização do pai. Cruzou a praça vazia, desceu o caminho enlameado e entrou na trilha escura que levava à casa de pedra. Quando bateu à porta, Helena não se assustou. Como quase toda mulher que aprendera a sobreviver sozinha, ela sabia reconhecer pelo som da batida se vinha desespero, raiva ou ameaça. Abriu devagar e encontrou diante de si o filho do juiz, com o rosto cansado, a respiração apressada e o orgulho finalmente vencido pela urgência. Por um instante, os dois apenas se olharam. Ele esperava talvez uma figura monstruosa, algo que justificasse todas as histórias contadas na vila. Mas viu apenas uma mulher jovem demais para carregar tanta sombra no olhar, com as mãos marcadas de trabalho e o cabelo preso às pressas. Helena esperava arrogância, desprezo ou exigência, mas viu medo.
Um medo verdadeiro. E homens com medo costumavam mostrar quem eram de fato. Gabriel não perdeu tempo com rodeios. Disse que a irmã estava piorando, que precisava de ajuda, que pagaria o que fosse necessário. Helena quase sorriu, não por crueldade, mas porque o desespero sempre transformava os donos da razão em pedintes. Ainda assim, não fez perguntas, não cobrou nada e não hesitou. Pegou sua bolsa de couro, algumas ervas secas, frascos pequenos e seguiu com ele pela trilha. Durante o caminho, Gabriel percebeu que ela andava sem vacilar mesmo na escuridão, como se conhecesse cada pedra e cada raiz daquele solo. Havia firmeza nela, uma calma que não vinha de frieza, mas de quem já enfrentara a dor tantas vezes que aprendera a não correr junto com o pânico. Quando entraram na casa do juiz, os olhares de reprovação foram imediatos. As criadas se benzeram. O padre desviou os olhos. O juiz Tomás cerrou a mandíbula, mas não impediu sua entrada. Helena foi direto até a cama. Tocou a testa de Isabel, observou suas pupilas, cheirou o suor de seu pescoço, pediu água quente, vinagre, panos limpos e silêncio. Ninguém ousou contrariá-la. Naquele quarto, por alguns minutos, a mulher acusada de andar perto demais do proibido se tornou a única esperança dos que a condenariam sem culpa no dia seguinte. Helena trabalhou a noite inteira como se lutasse contra algo invisível que queria arrancar Isabel do mundo dos vivos. Preparou uma infusão amarga, fez compressas, misturou ervas que aliviaram a respiração da menina e, principalmente, permaneceu ali, não como um milagre, não como uma feiticeira, mas como alguém que conhecia os caminhos tortuosos do corpo quando ele começava a desistir. Gabriel não saiu do quarto em momento algum. Observava cada gesto dela com uma atenção que misturava desconfiança, admiração e uma estranha paz que não sabia explicar. Helena não tremia, não encenava, não prometia o impossível, só cuidava. E às vezes, diante da dor, a verdade tem exatamente esse rosto, o de alguém que não faz barulho enquanto salva o que pode. O juiz Tomás manteve-se de pé junto à janela por boa parte da madrugada, rígido como uma coluna de pedra. Aquilo o incomodava mais do que queria admitir. Ver sua filha depender da mulher que ele tantas vezes repreendera em pensamento feria alguma parte orgulhosa de sua alma. Mas a febre de Isabel começou a ceder lentamente antes do amanhecer. Primeiro o suor diminuiu. Depois a respiração ficou menos aflita. Em seguida, a menina abriu os olhos com dificuldade e pediu água. Uma única palavra, quase sussurrada, mas suficiente para despedaçar a soberba de toda aquela casa. Helena permaneceu até o sol nascer, orientando as criadas, trocando os panos e pedindo que ninguém desse carne, vinho ou leite à menina nas próximas horas. Quando enfim se preparou para sair, exausta com as mangas marcadas de água e ervas, foi Gabriel quem a acompanhou até a porta. Pela primeira vez, ele a olhou sem o filtro das histórias alheias. Havia nela uma firmeza triste, como se já estivesse acostumada a ser necessária sem jamais ser acolhida. Ele tentou agradecer lá, mas as palavras saíram pequenas demais. Helena respondeu apenas que ainda não era hora de agradecer, que a febre podia voltar e que ele deveria mandar chamá-la se isso acontecesse. Antes de partir, ela ergueu os olhos para Gabriel e disse algo que ficou cravado nele por muito tempo. Sua irmã vai viver porque o corpo dela ainda quer ficar. Eu só a ajudei a encontrar o caminho de volta. Não era a fala de uma mulher vaidosa por sua própria habilidade. Era a fala de alguém que entendia o limite entre curar e controlar. Gabriel viu nisso uma humildade rara. E, sem perceber, começou a guardar aquela voz dentro de si. Nos dias seguintes, ele foi 2 vezes até a casa da floresta para buscar novas ervas para Isabel. No primeiro dia, falou pouco. No segundo, falou mais do que pretendia. Descobriu que Helena cultivava o próprio jardim, secava cascas de árvores, lia manuscritos herdados da mãe e sabia nomes de plantas que ele nunca ouvira. Descobriu também que ela ria baixo, quase como quem pedisse desculpas ao mundo por ainda conseguir rir. E Helena, por sua vez, notou que Gabriel não carregava o mesmo desprezo do pai. Havia perguntas sinceras nele. Havia curiosidade, não acusação. Havia gentileza, algo perigoso para uma mulher que sobrevivia justamente evitando qualquer esperança. Quando Isabel melhorou de vez, a vila espalhou a notícia com a rapidez de sempre. Uns disseram que fora a providência divina. Outros, em voz mais baixa, admitiram que Helena salvara a menina. Mas até mesmo a gratidão daquela casa teve gosto amargo. Porque o juiz Tomás, embora não pudesse negar o que acontecera, passou a olhar para Helena com uma inquietação ainda maior. Um homem como ele preferia uma inimiga distante a uma dívida impossível de apagar. A partir daquele inverno, Gabriel começou a inventar motivos para cruzar a trilha da floresta. Às vezes levava pão fresco,
Outras vezes dizia a si mesmo que precisava buscar um unguento para a dor nas costas de um empregado. Em certas tardes nem desculpa tinha. Apenas ia. Helena percebia cada tentativa mal escondida, mas não o afastava. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém a ouvisse sem medo ou ironia. Talvez porque havia solidões que, quando encontram companhia, ficam perigosamente frágeis. Ele se sentava do lado de fora da casa, perto do pequeno canteiro onde ela cultivava artemísia, sálvia e hortelã. Observava enquanto Helena separava folhas, secava raízes, mexia panelas pequenas sobre o fogo. E ouvia. Ouvia histórias sobre sua mãe, sobre mulheres que aprenderam a salvar outras mulheres quando ninguém mais queria tocá-las, sobre crianças que só sobreviveram porque alguém acreditou mais no cuidado do que no castigo. Gabriel, criado sob o peso da lei e do julgamento, percebia ali um mundo inteiro que seu pai lhe negara conhecer. Um mundo onde a fraqueza humana não era pecado, era apenas fraqueza, e merecia amparo. Com o passar das semanas, as conversas se tornaram mais íntimas. Gabriel contou que desde menino temia se transformar em uma sombra do pai. Contou que aprendera a medir as palavras dentro da própria casa, a esconder dúvidas, a fingir convicções que não sentia. Confessou que na noite em que fora buscá-la, sentira vergonha não por bater à porta dela, mas por perceber que a vila inteira preferia usar Helena no escuro e rejeitá-la à luz do dia. Helena ouviu sem interromper. Depois disse com a delicadeza de quem corta para curar, que as pessoas sempre temem aquilo que não podem dominar, e que homens em posição de poder temem ainda mais as mulheres que não precisam deles para existir. Foi numa tarde cinzenta, quando o vento soprava tão frio que obrigava os dois a ficarem mais próximos do fogo, que o silêncio entre eles mudou de natureza. Não era mais o silêncio confortável da amizade nascente. Era outro, mais denso, mais atento. Gabriel estendeu a mão para pegar um frasco e seus dedos tocaram os de Helena por um segundo apenas, mas o gesto pareceu longo demais. Nenhum dos dois recuou de imediato. Ela ergueu os olhos. Ele prendeu a respiração. Foi um instante pequeno, quase invisível, mas ali alguma fronteira foi atravessada sem volta. Depois disso, tudo ficou mais difícil, porque os encontros passaram a carregar um peso novo. O olhar demorava mais, a despedida custava mais. Cada palavra simples escondia uma vontade maior. Helena sabia o risco daquilo melhor do que Gabriel. Ela entendia o que a vila faria se descobrisse que a curandeira se aproximava do filho do juiz. Não chamariam de amor. Chamariam de manipulação, feitiço, tentação, maldição. Sempre havia um nome conveniente para culpar a mulher. Por isso tentou afastá-lo. Disse que ele devia parar de ir até lá. Disse que nada de bom nasceria daquela imprudência. Disse que homens como ele não podiam se dar ao luxo de amar mulheres como ela. Gabriel respondeu com uma verdade que nem sabia que carregava. Talvez seja justamente porque fui criado entre homens como meu pai que eu precise tanto de alguém como você. Helena desviou o olhar, mas o coração já não obedecia à prudência com a mesma disciplina de antes. Pela primeira vez em muitos anos, ela começou a sentir medo de perder algo que ainda nem lhe pertencia. O amor deles não começou com beijos roubados ou promessas grandiosas. Começou do jeito mais perigoso que um amor proibido pode começar. Em silêncio, nos detalhes, nos gestos pequenos que parecem inofensivos até se tornarem indispensáveis. Gabriel passou a reconhecer o cheiro de cada erva da casa de Helena. Ela passou a identificar o som dos passos dele antes mesmo de qualquer batida na porta. Ele levava livros escondidos, folhas soltas, velas melhores. Ela preparava chás para suas insônias, pomadas para as mãos ressecadas pelo frio e respostas para perguntas que ele jamais ousaria fazer ao pai ou ao padre. Mas Vila Pequena vive de olhar atravessado, cochicho e desconfiança. Não demorou para que notassem a frequência com que Gabriel desaparecia nas tardes mais longas. Uma criada viu lama de floresta em suas botas. Um comerciante comentou tê-lo visto no caminho da mata. Duas mulheres juraram que Helena parecia menos dura ultimamente, o que para pessoas acostumadas à maldade também já era motivo de suspeita. E como toda história que nasce do preconceito, os fatos começaram a ser recortados para caber na crueldade alheia. Logo já se dizia que a curandeira andava rondando a casa do juiz, depois que o filho dele fora enfeitiçado. Depois que a melhora de Isabel tinha sido o preço cobrado por Helena para entrar de vez naquela família. Gabriel percebeu os rumores antes de Helena, mas em vez de se afastar, aproximou-se ainda mais. Havia nele uma raiva crescente contra a hipocrisia da vila, contra o pai, contra a fé deformada e instrumento de medo. Helena, ao contrário, começou a viver com o peito apertado.
Conhecia bem aquele tipo de mudança no ar. As pessoas já não pediam ajuda olhando nos olhos. Algumas evitavam pronunciar seu nome. Outras passaram a fazer o sinal da cruz quando a viam. Certa manhã encontrou uma ave morta pendurada em sua cerca. Em outra noite, ouviu pedras batendo nas janelas. Era assim que o pânico coletivo se anunciava antes de virar sentença. Mesmo assim, houve uma noite em que os dois esqueceram o mundo por alguns instantes. Gabriel chegou mais tarde do que de costume, com o rosto tenso e os olhos cansados. Disse que discutira com o pai, que Tomás falara sobre purificar a vila de influências perigosas, que algo estava sendo preparado. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Depois aproximou-se devagar e tocou o rosto dele como quem tenta guardar a memória de um traço antes que o tempo o leve embora. Gabriel segurou a mão dela e, pela primeira vez, a distância que os dois tentavam preservar se desfez. O beijo veio carregado de tudo que havia sido contido. Não teve pressa. Não teve inocência. Teve dor, alívio e despedida misturados antes mesmo de qualquer separação acontecer. Quando se afastaram, Helena estava com os olhos úmidos. "Agora vão tirar tudo de nós", ela disse, quase num sussurro. Gabriel respondeu que não permitiria, que enfrentaria quem fosse, que a levaria dali se preciso. Mas Helena conhecia melhor do que ele o peso das estruturas contra uma mulher acusada de ser aquilo que os homens temem. O amor dele a aquecia. A realidade, porém, já batia à porta com mãos de ferro. A tragédia que faltava para incendiar de vez o medo da vila não demorou a chegar. Na mesma semana em que os rumores cresceram, o filho de um moleiro adoeceu de forma repentina. Era uma criança de 7 anos, magra, inquieta, que começou com dor no ventre e febre alta. Chamaram Helena tarde demais, porque a mãe do menino hesitou, assustada com tudo o que se dizia. Quando finalmente a buscaram, a criança já mal respirava. Helena fez o que pôde. Ficou ali por horas. Tentou baixar a febre, aliviar a dor. Rezou em silêncio enquanto preparava ervas que antes já tinham salvado outros. Mas naquele caso não houve retorno. O menino morreu antes do amanhecer, apertando os dedos da mãe, enquanto o pai esmurrava a própria parede de barro por não suportar a impotência. A morte de uma criança sempre pede culpados. E numa vila já envenenada pelo medo, o culpado mais conveniente apareceu rápido demais. Em menos de um dia, começaram a dizer que o menino piorara justamente depois da visita de Helena. Depois, alguém afirmou que a viu murmurar palavras estranhas junto à cama. Outro garantiu que a água usada por ela tinha cheiro de enxofre. Nada precisava ser provado, bastava ser repetido. O padre, pressionado, passou a falar de tentações escondidas em falsas obras de caridade. O juiz Tomás, sentindo a autoridade ameaçada por um povo agitado, decidiu agir não como homem em dúvida, mas como guardião da ordem. E homens assim, quando querem preservar o poder, costumam vestir a injustiça com roupas de dever. Gabriel tentou argumentar com o pai. Disse que Helena já salvara dezenas de vidas. Disse que ninguém fazia perguntas quando o doente melhorava, mas todos estavam prontos para condená-la quando a morte vencia. Tomás ouviu o filho com frieza incomum até para ele. Depois respondeu que esse era exatamente o perigo das artes obscuras: oferecer alívio suficiente para conquistar confiança antes de revelar sua verdadeira natureza. Gabriel sentiu um gelo correr pelo corpo. Não estava diante de um homem buscando verdade. Estava diante de um homem decidido a encontrar confirmação para o próprio medo. Naquela noite, enquanto Helena fechava as janelas por causa do vento, ouviu cavalos e passos pesados se aproximando. Antes mesmo da batida violenta na porta, ela soube. Abriu calmamente e viu 4 homens da guarda, um escriba e, entre eles, o próprio juiz Tomás, com o rosto endurecido pela certeza pública. Havia tochas, havia olhares de nojo e havia também vizinhos espiando ao longe, protegidos pela escuridão covarde. A acusação foi lida ali mesmo. Práticas contrárias à fé. Influência maligna sobre a comunidade. Suspeita de feitiçaria. Helena não chorou. Não implorou. Apenas respirou fundo e olhou em volta para a casa que construíra com tanto cuidado, sabendo que talvez não voltasse a ver nada daquilo. Quando os guardas tocaram em seus braços, Gabriel surgiu correndo da trilha, tarde demais para impedir a cena. Gritou o nome dela. Exigiu que a soltassem. Mas a autoridade naquela noite não estava com o amor. Estava com a multidão. E multidões assustadas adoram quando a crueldade recebe permissão oficial. Prenderam Helena em uma cela úmida nos fundos do pequeno edifício do tribunal, um lugar onde o frio parecia nascer das próprias pedras. Tiraram seus frascos, suas ervas, seus cadernos, como se cada objeto fosse prova suficiente daquilo que queriam provar. Um dos guardas chegou a segurar um maço de alecrim com repulsa,
perguntando se aquilo também servia para chamar demônios. Helena nada respondeu. Aprendera há muito que, quando a ignorância veste farda ou batina, responder raramente muda alguma coisa. Ainda assim, por dentro sentia a dor rasgando devagar. Não pelo medo da morte, embora ela existisse, mas pela sensação de que toda sua vida estava sendo reduzida à caricatura que os outros escolheram ver. Do lado de fora, a vila se alimentava do espetáculo. Pessoas que já tinham sido salvas por ela agora se apressavam em contar histórias distorcidas, talvez para aliviar a culpa, talvez para proteger a própria reputação. Ninguém queria ser lembrado como alguém que confiara numa suposta bruxa. Era mais fácil reescrever o passado do que encarar a ingratidão. Gabriel assistia a tudo com um horror crescente. Foi de casa em casa tentando arrancar depoimentos honestos. Lembrou partos salvos, feridas curadas, febres vencidas. Alguns abaixavam a cabeça. Outros fechavam a porta. O medo já tinha feito seu trabalho. Quem falasse por Helena correria o risco de ser contaminado pela suspeita. Na segunda noite, Gabriel conseguiu entrar escondido na cela com a ajuda de um guarda que ainda lhe devia favores antigos. Encontrou Helena sentada no chão, os ombros encostados à parede, mais pálida, mais inteira. Quando ela o viu, por um instante a dureza em seu rosto cedeu. Gabriel ajoelhou-se diante dela, segurou suas mãos geladas e pediu perdão, como se a culpa fosse sua. Helena negou devagar com a cabeça. Disse que aquilo já estava escrito desde muito antes de ele nascer, que o mundo sempre encontrou maneiras de punir mulheres que curam sem pedir licença. Mas Gabriel não aceitava a fatalidade. Disse que fugiriam naquela noite, que tinha um cavalo preparado, dinheiro escondido, um caminho pela mata até outra cidade. Bastava ela querer. Helena fechou os olhos por um momento. A proposta tinha gosto de sonho, e sonhos são ainda mais cruéis quando parecem possíveis por alguns segundos. Mas então perguntou o que aconteceria depois. O filho do juiz desaparecendo com a mulher acusada de bruxaria. O pai destruído em público. A vila em fúria. Uma caçada. Talvez a morte dos dois no primeiro vilarejo adiante. Gabriel respondeu que preferia morrer com ela a deixá-la ali. Foi a primeira vez que Helena chorou. Não com soluços. Só lágrimas silenciosas, descendo sem defesa. Ela tocou o rosto dele e disse que o amor às vezes não salva. Às vezes apenas ilumina melhor a tragédia. Antes que o guarda voltasse, Gabriel prometeu lutar até o fim. Helena encostou a testa na dele e sussurrou algo que ficaria queimando dentro dele para sempre. Se eu cair, não deixe que contem minha história como eles querem. Era um pedido de amor, mas também era um pedido de justiça. E justiça naquela vila parecia mais impossível que a própria fuga. O julgamento foi marcado para 3 dias depois, mas todos sabiam que a decisão já existia antes mesmo da primeira pergunta ser feita. Ainda assim, o ritual precisava ser encenado, porque os homens gostam de chamar de lei aquilo que já decidiram por medo. A sala do tribunal estava cheia. Mulheres com lenços na cabeça, comerciantes, lavradores, criadas, o padre, os guardas e, ao centro, o juiz Tomás presidindo a sessão como se carregasse nas mãos o equilíbrio moral de toda a vila. Helena foi levada algemada, com o vestido simples amassado e o rosto sem cor, mas com uma dignidade que incomodava. Não parecia quebrada. E isso enfurece ainda mais quem deseja ver uma vítima ajoelhada. As acusações começaram a ser lidas uma a uma. Ervas suspeitas, frases incompreensíveis, atendimentos noturnos, mulheres que diziam sentir sonhos estranhos depois de tomar seus chás. Um homem jurou que as vacas adoeceram no mesmo mês em que Helena passou por sua porta. A mãe do menino morto, destruída pelo luto, repetiu entre lágrimas que a criança piorou depois da visita dela. Gabriel assistia àquilo como quem vê o delírio coletivo ganhar forma. Cada palavra distorcida era recebida com murmúrios graves, como se a superstição, repetida em voz alta, automaticamente virasse verdade. Quando chegou sua vez de falar, Helena não implorou. Disse apenas quem era. Filha de uma mulher que curou até o último dia. Curandeira porque aprendera a ouvir a terra e o corpo, não porque servisse ao mal. Disse que jamais prometera milagres, apenas cuidado. E lançou àquela sala a pergunta que ninguém queria encarar. Se suas mãos eram do demônio, por que foram procuradas tantas vezes em segredo pelos mesmos que agora a acusavam? O salão se agitou. Houve olhares abaixados. Houve raiva. Porque nada fere tanto a hipocrisia quanto ser nomeada. Foi então que Gabriel se levantou. Sem autorização. Sem medo. Caminhou até o centro da sala e declarou diante de todos que Helena salvara sua irmã,
que nunca a vira praticar nada além de medicina rústica e compaixão, e que boa parte daquela vila devia a vida ou a saúde a ela. O choque foi imediato. O pai ordenou que se calasse. Gabriel não se calou. E, levado pela dor e pelo amor, disse mais do que qualquer um imaginava ouvir. Disse que amava Helena. Disse que a conhecia melhor do que qualquer acusador presente. Disse que chamá-la de bruxa era apenas a forma mais covarde de destruir uma mulher que não se curvava. O silêncio que se seguiu foi devastador. Não porque tivesse salvado Helena, mas porque acabara de condenar os dois aos olhos daquele mundo. O rosto do juiz Tomás endureceu de tal forma que por um instante Gabriel mal reconheceu o próprio pai. Naquele tribunal, o amor não surgira como prova de humanidade. Surgira como confirmação daquilo que todos já queriam acreditar. A curandeira havia enfeitiçado o filho do juiz. E quando o amor do homem é lido como fraqueza, a mulher que ele ama se torna, aos olhos do preconceito, ainda mais monstruosa. Depois da confissão de Gabriel, o julgamento perdeu qualquer aparência de equilíbrio. O padre declarou que o coração de um homem podia ser corrompido por influências malignas. Algumas mulheres se benzeram. Os homens murmuraram entre si. O juiz Tomás, ferido na autoridade e na própria imagem pública, parecia agora mais movido pela humilhação do que pela razão. A sentença foi adiada apenas até o amanhecer seguinte, mas todos entendiam o que isso significava. Era o tempo necessário para dar à condenação um verniz de solenidade, não uma chance real de reconsideração. Naquela madrugada, Gabriel tentou uma última vez salvá-la. Subornou um guarda, conseguiu a chave da cela e entrou sem respirar. Dessa vez não trouxe promessas, trouxe urgência. Disse que os cavalos estavam prontos, que a chuva começaria em breve e apagaria rastros, que não havia mais tempo para pensar. Helena o ouviu em silêncio. O rosto dele estava transtornado, molhado de suor e desespero. Havia amor ali, sim, mas havia também algo de menino diante da primeira injustiça grande demais. Ela se levantou devagar e tocou o peito dele. Sentiu o coração acelerado. Depois olhou longamente para aquele homem que a vida lhe entregara tarde demais. Então tomou a decisão mais cruel que já precisou tomar. Disse que não iria. Gabriel quase não acreditou. Perguntou se ela preferia morrer. Helena respondeu que preferia não vê-lo morrer com ela. Explicou que se fugissem, ele passaria o resto da vida sendo caçado como cúmplice de uma bruxa. Seu nome arrastaria a queda da própria irmã. A fúria do pai se espalharia por inocentes. E no fim, talvez nem chegassem vivos muito longe. Gabriel insistiu. Quebrou por dentro, segurou o rosto dela entre as mãos e disse que a amava. Helena sorriu com uma tristeza insuportável e respondeu que o amava também. Foi a primeira e a última vez que aquelas palavras foram ditas entre os dois. Ela então tirou do bolso escondido do vestido um pequeno medalhão de cobre, herdado da mãe. Colocou o objeto na mão dele e fechou seus dedos. "Leve a parte de mim que eles não podem tocar", sussurrou. Gabriel desabou. Encostou a testa na dela. Chorou sem defesa. Implorou mais uma vez. Mas Helena permaneceu firme, porque algumas mulheres passam a vida inteira sendo mais fortes do que deveriam, e até no amor acabam escolhendo suportar a dor para poupar quem amam. Quando o guarda bateu na porta anunciando a troca de turno, Gabriel ainda estava ali, destruído. Helena beijou sua testa com uma delicadeza quase maternal e mandou que ele fosse. Antes de sair, ele prometeu que não permitiria que a memória dela fosse apagada ou deformada. E dessa vez, Helena acreditou. Não porque o mundo fosse justo, mas porque, entre tantas coisas arrancadas dela, ainda restava a verdade de ter sido amada por alguém que a enxergou inteira. Ao amanhecer, a praça da vila já estava cheia. A chuva fina que começara durante a noite deixava o chão escuro e o ar pesado, como se até o céu tivesse vergonha do que aconteceria ali. Helena foi conduzida entre guardas, com as mãos presas e o rosto sereno demais para alguém prestes a ser condenado. Algumas pessoas a observavam com medo. Outras com uma espécie de alívio perverso, como se a destruição dela pudesse restaurar uma ordem que nunca existiu de verdade. Gabriel tentou avançar, mas foi contido. Isabel chorava na varanda da casa amparada por uma criada. O juiz Tomás manteve-se ereto, os olhos fixos à frente, como homens que preferem parecer firmes a admitir que já perderam tudo o que importava. A sentença foi lida em voz alta. Não pela gravidade das provas, porque elas nunca existiram de fato, mas pelo perigo que sua presença representava à paz espiritual da comunidade. Era sempre assim. Chamavam de paz o silêncio obtido através do medo. Chamavam de proteção aquilo que era só violência organizada. Helena ouviu tudo sem abaixar a cabeça.
E quando lhe deram a chance de pronunciar as últimas palavras, ela não amaldiçoou ninguém, não implorou por piedade, não proclamou inocência aos gritos. Apenas disse que nenhuma erva era mais venenosa do que a ignorância alimentada pelo medo. E que um dia, talvez, outras mulheres fariam à luz do sol o mesmo trabalho que ela fizera escondida, e não seriam chamadas de monstros por isso. Houve quem se revoltasse com sua firmeza. Houve quem baixasse os olhos por vergonha. Gabriel gritava seu nome, mas o som parecia distante demais dentro da brutalidade daquele momento. Não importa qual foi o método exato da execução, porque a verdadeira morte de Helena começara muito antes, no instante em que decidiram que uma mulher sabia demais para continuar existindo em paz. O que importa é que, quando tudo terminou, a vila não ficou mais segura, mais santa ou mais pura. Ficou apenas mais vazia. Meses depois, Gabriel abandonou a casa do pai. Nunca mais voltou a chamá-lo de referência. Levou consigo o medalhão de cobre, alguns cadernos que conseguiu salvar da casa de Helena, e a memória de tudo o que ela era de verdade. Passou anos registrando histórias de mulheres perseguidas, de curas esquecidas, de mentiras transformadas em sentença. Em cada cidade por onde passava, contava sobre uma jovem curandeira da floresta que salvava vidas com as mãos e foi destruída pela mesma comunidade que a procurava em segredo. Nunca a chamava de santa porque ela não foi. Nunca a chamava de bruxa porque ela não era. Chamava-a pelo nome: Helena. E talvez seja isso que torna essa história ainda mais dolorosa. Não é apenas a história de um amor proibido. É a história de como o medo pode matar o que não entende. De como a autoridade, quando se sente ameaçada, transforma cuidado em crime. E de como, mesmo em tempos cruéis, duas pessoas ainda foram capazes de se reconhecer no meio da escuridão. Eles não tiveram final feliz, mas tiveram algo que, em certas épocas, já era quase milagre. Tiveram um amor verdadeiro, mesmo quando o mundo inteiro decidiu chamá-lo de pecado.